Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando da comparação entre juros simples e juros compostos. O exemplo com o qual vamos trabalhar é o seguinte: considere um capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de 1% ao mês. 1% ao mês. E o exercício pede para a gente traçar o gráfico do montante em função do tempo. O montante, ele vai crescendo, ele vai aumentando de valor à medida que o tempo passa. Então, a gente vai traçar um gráfico que representa isso, que representa como que o montante se comporta com o passar do tempo. E temos duas alternativas, a letra A e a letra B. A letra A nos dá o contexto do regime de juros simples. A letra B nos dá o contexto do regime de juros compostos. Muito bem, vamos então começar com a letra A, regime simples. A gente já sabe que no regime simples, a fórmula do montante é essa daqui. O montante ele é igual ao capital, que multiplica 1 mais NI. Essa aqui é a fórmula do montante no regime simples. Vamos substituir os valores. A gente sabe que, neste caso concreto aqui, o capital vale R$1.000 e a taxa de juros é 1%. Então, vamos ficar com 1 mais N vezes 0,01. Pronto, essa é a equação que nos vai dar o montante. Esta é a função que nos vai dar o montante. Notem, então, que o montante ele ficou dependendo tão somente do número de períodos, do número de meses. Tudo o demais é constante. O capital é constante, a taxa é constante. Só está variando o número de prazos e, à medida que ele aumenta, o montante aumenta também. Lá da matemática, a gente sabe que toda função de primeiro grau é desse tipo aqui. Desculpa, deixa eu reescrever. Lá da matemática, a gente sabe que a função de... Opa! Tá difícil. A gente sabe que a função de primeiro grau, ela tem esse formato aqui. Y é igual a AX mais B. Essa é a função de primeiro grau lá da matemática. Então, x é a incógnita, x está variando, e à medida que x varia, y também varia. X e y são as duas variáveis. A e B são constantes. A é uma constante multiplicativa, que a gente chama de coeficiente angular, e B é a constante aditiva, que a gente chama de coeficiente linear. Mas esses nomes não interessam agora, não. O que interessa é que a função de primeiro grau, lá da matemática, a gente aprende que tem esse jeitão aí. Y é igual a AX mais B. Eu tenho uma constante que multiplica e uma constante que soma. E lá na matemática também, a gente aprende que função de primeiro grau ela tem esse jeitão aqui, quando a gente vai traçar o gráfico. Então, aqui estaria o y, aqui estaria o x. Ela pode ter dois formatos. Ela pode ser uma reta crescente para cima ou uma reta decrescente para baixo. Tudo isso aqui a gente aprende lá na matemática. E como é que eu faço para saber se a reta é para cima ou se ela é para baixo? A gente precisa ver o número que multiplica o x. Se ele for positivo, a reta é para cima. Se ele for negativo, a reta é para baixo. O número que multiplica o x nos dá a inclinação da reta. Se ele for positivo, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta é decrescente. Então, isso tudo aqui a gente aprende lá na matemática. Vamos trazer estes conceitos para cá, para a gente identificar que tipo de função é essa. Eu vou trabalhar um pouco mais essa expressão aqui e vou multiplicar, vou aplicar a propriedade distributiva. O 1.000 vai multiplicar o 1 e vai multiplicar o 0,01n. Vou aplicar a propriedade distributiva. Então, a gente vai ficar assim, ó, o montante ele será igual a 1.000 vezes 1 dá 1.000.
mais. E 1.000, que multiplica 0,01n, vai dar 10n. Maravilha, vou reescrever esta equação assim. Montante é igual a 10n mais 1.000. Então, essa é a nossa função de primeiro grau, né? Notem que a gente tem algo do tipo y é igual a ax mais b. Notem que a correspondência é perfeita. Eu tenho uma variável do lado esquerdo, eu tenho uma variável do lado esquerdo. Eu tenho uma constante multiplicando n, eu tenho uma constante multiplicando x. Eu tenho uma constante aditiva, eu tenho uma constante aditiva. Então, essa função na qual nós chegamos é uma função de primeiro grau. E notem que o termo que multiplica x, ou que multiplica n, é positivo, é 10. 10 é positivo, então ela será uma função crescente, uma reta para cima. É uma reta para cima. Então, na hora de traçar o gráfico, para a gente traçar o gráfico de uma reta, eu preciso apenas de 2 pontinhos. Se eu determinar 2 pontinhos, eu tenho a reta. Vamos, então, encontrar estes 2 pontinhos. Vamos encontrar estes 2 pontinhos. Vou passar limpo essa reta na próxima página. A gente achou que o montante é igual a 10n mais 1.000. Para encontrar a reta, bastam-me 2 pontos. Vamos fazer primeiro ponto. N igual a 0. Então, em n igual a 0, o meu montante vai dar 1.000. Basta substituir onde tem n e vira 0. Aqui, n será 0, essa parte aqui vai dar 0, o montante será igual a 1.000. Então, o meu primeiro pontinho será esse aqui, será montante 1.000. Perdão. O primeiro pontinho do nosso gráfico será esse aqui, será n igual a 10, montante, n igual a 0, perdão. N igual a 0, montante igual a 1.000. Esse será o primeiro pontinho do nosso gráfico. Vamos lá no gráfico representar isso. Aqui está o nosso gráfico. Neste gráfico, eu vou representar o montante neste eixo vertical e o número de períodos no eixo horizontal. Quando n vale 0, o montante eu sei que vale 1.000. Então, esse aqui é o primeiro pontinho da nossa reta. Vamos encontrar agora um segundo ponto. Segundo ponto. Vou fazer o segundo ponto, n igual a 1. Então, o montante é igual a 10n mais 1.000. Como o n está valendo 1, 1 vezes 10 dá 10, mais 1.000, 1.010. 1.010. Então, chegamos num segundo pontinho. Este segundo pontinho é o pontinho em que n igual a 1 e o montante é 1.010. Este é o segundo pontinho do nosso gráfico. Então, quando o n vale 1, por exemplo, vamos supor que o n1 esteja bem aqui. O montante subirá para 1.010. Pronto, aqui está o segundo pontinho. E o gráfico, então, o gráfico de uma reta, basta unir os 2 pontinhos. Deixa eu colocar o contorno em vermelho, em preto, vou colocar em preto. E vou aumentar a espessura. Então, pronto, aí em preto, esta reta preta nos indica a função de primeiro grau correspondente ao juros simples, ao montante no regime de juros simples. Então, vamos anotar aqui, regime simples. Então, vamos olhar para esse gráfico. Esse gráfico, como eu disse, ele é uma reta crescente, ou seja, uma função de primeiro grau. Isso nos indica que o montante varia linearmente com o prazo. A variação ela é linear. O que é uma variação linear? É aquela em que nós só temos termos aditivos e multiplicativos. Não há nada no expoente, nada em raiz quadrada, nada disso. E é justamente o formato que a gente chegou, né? Nós temos apenas uma constante multiplicativa e uma constante aditiva. Então, trata-se de uma função de primeiro grau, crescente, reta para cima, variação linear. Vamos agora para a letra B. A letra B nos pede o montante no regime composto.
A letra B nos pede o montante no regime composto. Vamos para a letra B, regime composto. Então, no regime composto, a fórmula é essa, o montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Note que agora o número de períodos aparece no expoente. Portanto, o montante irá variar exponencialmente conforme o prazo varia. A variação não é mais linear, a variação é exponencial. Vamos substituir os valores, a gente sabe que o montante é igual, o capital vale 1.000, a taxa é de 1%. 1 mais 1% é 1,01. E o prazo é variável, n. Então, note que nós temos agora uma função exponencial. E a função exponencial ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode ser crescente ou decrescente. Ela pode ser algo que cresce exponencialmente ou que decresce exponencialmente. Então, ela tem esse jeitão aí, ou o jeitão em vermelho ou o jeitão em azul. Cresce exponencialmente ou decresce exponencialmente. E para saber se cresce ou decresce, vai depender dessa potência aqui, né? Dessa base. Por exemplo, se for uma base maior do que 1, por exemplo, 2. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado à primeira é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 elevado ao cubo é 8, e assim por diante. Então, quando a base é maior do que 1, à medida que eu vou aumentando o expoente, o resultado vai aumentando também. Então, aqui nós estaríamos diante de um crescimento exponencial, uma função crescente. Por quê? Porque a base foi maior do que 1. Nesse exemplo aqui, a base foi 2. De modo diferente, quando a base é menor do que 1, por exemplo, a base igual a meio, aí acontece o contrário. Meio elevado a 0 dá 1. Meio elevado à primeira é meio. Meio elevado ao quadrado é 0,25. E assim vai. Então, agora inverteu. Quanto mais o expoente aumenta, o resultado vai decrescendo. Então, nesse segundo caso aqui, seria uma função decrescente. No nosso exercício, a base é maior do que 1. Por que a base é maior do que 1? Porque a base é sempre do tipo 1 mais a taxa. A taxa é positiva, não existe questão de prova com taxa negativa. A taxa é sempre positiva. Então, 1 mais i, eu estou pegando 1 e somando um treco que é positivo. Vai dar maior do que 1. Essa base aqui sempre será maior do que 1. Maior do que 1. Portanto, essa curva aqui sempre será crescente. Será um crescimento exponencial. Tá? Vamos esboçar este gráfico. Vamos esboçar. Para esboçar, eu vou pegar 2 pontinhos também. Vai ser só um esboço. Não vai ser perfeito igual a reta, porque para a reta me bastam 2 pontinhos mesmo. Para uma exponencial, não. A exponencial eu vou só esboçá-la. Então, vamos esboçar. Vou fazer n igual a 0. Para n igual a 0, o meu montante vai ser 1.000, que multiplica 1,01 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. E 1.000 vezes 1 é 1.000. 1.000 vezes 1 é 1.000. Então, cheguei num primeiro pontinho. É o pontinho em que n vale 0 e o montante é 1.000. Vamos registrar este ponto no gráfico. Olha que interessante. Deu exatamente esse mesmo pontinho aqui que nós já havíamos utilizado no gráfico da letra A. É o mesmo pontinho, n valendo 0, aqui ó, n valendo 0, montante valendo 1.000, dá este mesmo pontinho aqui de novo. Então, o pontinho foi o mesmo. Olha que interessante. Vamos determinar um outro ponto. Agora, eu vou fazer o ponto n igual a 1. n igual a 1. Quanto é que vai ficar o montante? O montante será 1.000, que multiplica 1,01 elevado à primeira. 1,01 elevado à primeira é o próprio 1,01. Quando eu multiplicar por 1.000, 1.000 vezes 1,01 vai dar 1.010.
Então, o segundo pontinho que nós estamos obtendo é este. É o ponto em que o N vale 1, um período, e o montante vale 1.010. Vamos para o gráfico. O N vale 1, o montante vale 1.010, deu exatamente o mesmo ponto que a gente tinha usado na letra A de novo. Os pontos coincidiram. E agora vamos esboçar o gráfico da letra B. O gráfico da letra B é uma função exponencial, então eu vou ter que traçar algo com o perfil aí exponencial. Será algo mais ou menos assim, com esse estilão aqui. Algo mais ou menos assim. Tá? Eu deixei passado a limpo aqui, na próxima tela, que ficou mais bonitinho, né? Um gráfico feito no computador mesmo. Ainda é um esboço, mas um esboço mais bonito. Então, em preto, eu tenho a reta, o gráfico linear, que é do juros simples, isso em preto. E em vermelho, eu tenho o gráfico exponencial dos juros compostos. Aqui, aqueles dois pontinhos, né, que a gente já tinha trabalhado. O ponto para n igual a 0 e o montante igual a 1.000. E o segundo pontinho, n igual a 1, montante 1.010. São os dois pontinhos. Então, os dois gráficos passam pelos mesmos pontos. Por estes dois pontos, n igual a 0 e n igual a 1. Eles passam por estes dois pontos. E isso sempre acontecerá. Por quê? Porque olha só como são as funções. A primeira é capital que multiplica 1 mais NI. Essa é juros simples. E a segunda é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Essa é a segunda. Se você fizer N igual a 0, N igual a 0, o resultado será o mesmo nos dois casos. Na primeiro gráfico, N igual a 0, eu anulo essa parte. Vai ficar capital vezes 1, que é capital. Na linha de baixo, se o expoente for 0, qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Então, eu vou ficar com capital que multiplica 1, dá capital. Então, em n igual a 0, as duas funções dão o capital. Para n igual a 0, tanto o regime simples quanto o composto dão o mesmo resultado, ou seja, dão montante igual a capital. É evidente, se eu investir um capital hoje e não passou nenhum dia, né, não passou nenhum período de tempo ainda, não rendeu nada, continua sendo o capital. Se eu apliquei 1.000, não passou nenhum dia, ao final do dia continua tendo 1.000 lá, não deu tempo de render ainda esse montante. Continua sendo o capital. Então, fica até evidente, né? Se o n é 0, não passou nenhum período de tempo, o capital não rendeu ainda. Continua sendo o capital que eu apliquei. Maravilha. Para n igual a 1, então, n igual a 1. Vamos refazer as contas agora para n igual a 1. Então, para n igual a 1, eu vou ter 1 vezes i dá i. Então, eu vou ter capital que multiplica 1 mais i. O n eu pude arrancar fora. Por quê? Porque o n está multiplicando. E multiplicar por 1 não muda em nada, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Multiplicar por 1 não muda nada o resultado. Na linha de baixo, expoente 1 não muda nada o resultado. Elevar a 1 não muda nada. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, na linha de baixo, a gente vai ficar com montante igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a 1 é o próprio 1 mais i. Então, para n igual a 1, as duas linhas também coincidem. Eu tenho capital que multiplica 1 mais i na linha de cima e capital que multiplica 1 mais i na linha de baixo. Para n igual a 1, ambos os regimes também dão o mesmo resultado. Ou seja, ambos dão montante igual a capital que multiplica 1 mais i. Isso aqui sempre acontecerá.
Sempre. Não interessa qual é o capital, se o capital é 1.000, se é 1 milhão, se é 1 bilhão de reais. Não interessa. Não interessa se a taxa é de 1%, 5% ou 100%. Não interessa. Qualquer que seja o capital, qualquer que seja a taxa, isso aqui sempre vai bater. Tanto em n igual a 0, quanto n igual a 1, ambos irão coincidir. Então, de novo, tanto para n igual a 0, quanto para n igual a 1, ambos os regimes coincidem. Para n igual a 0 e para n igual a 1, ambos os regimes dão o mesmo montante. Claro, estamos supondo que o capital é igual, que a taxa é igual para os dois casos. Não adianta nada eu querer comparar um regime em que eu aplico R$1.000 a 10% e no outro que eu aplico 1 milhão a 50%. Aí não dá, né? Tem que ser o mesmo capital e a mesma taxa nos dois casos. Certo. Então, estes dois pontinhos aqui, para n igual a 0 e para n igual a 1, serão pontos em comum nos dois gráficos. E agora nos interessa analisar o que acontece fora destes dois pontinhos. Bom, entre eles, no intervalo entre 0 e 1, notem que a reta preta do juros simples está acima, a reta preta está acima do gráfico exponencial. Então, na partida, na largada, o juros simples sai na frente. Então, neste trechinho aqui, os juros simples eles estão dando resultado maior do que o composto, o que é, muitas vezes, contraintuitivo. A gente, muitas vezes, não nota isso. A gente cria aquela associação de que os juros compostos sempre dão um resultado maior. Nem sempre. Na largada é o contrário, é o juros simples que sai na frente. Na largada é o contrário, são os juros simples que saem na frente. A gente pode comparar, por exemplo, com, imagina uma corrida entre um corredor, né, um maratonista, um atleta daquelas provas de 100 metros rasos, 200 metros rasos, né, etc., contra um carro. Na largada, o atleta sai primeiro. A largada do carro é mais lenta do que a do ser humano. Principalmente se for um carro de passeio, né? Tão logo esse carro pega o embalo, ele vai atingir velocidades altíssimas, 100 km por hora, 120, 130, velocidades que o ser humano não vai conseguir atingir ou manter durante muito tempo. Então, depois que o carro pega o embalo, ele ultrapassa e vai embora. É o que acontece aqui. O carro seriam os juros compostos, a largada dele é mais lenta, mas depois que ele pega o embalo, ele ultrapassa. Essa ultrapassagem acontece no ponto n igual a 1. Aqui começa a ultrapassagem. A partir daqui, notem que o gráfico dos juros compostos estão acima do gráfico dos juros simples. Então, aqui muda o cenário. Agora, os juros compostos é que são maiores do que os juros simples. Então, se a gente fosse representar tudo isso aqui num diagrama, ficaria assim, ó. Aqui estaria o eixo do tempo. Deixa eu aumentar a espessura. Aqui estaria o eixo do tempo. Aqui estaria o nosso n. Aqui está o n igual a 0. Aqui está o n igual a 1. Então, vamos representar as situações. No ponto 0, eu tenho que o regime simples é igual ao regime composto. No ponto 1, também o regime simples é igual ao regime composto. E entre estes pontinhos? Bom, entre estes pontinhos as coisas vão mudando. Na largada, o regime simples está maior do que o regime composto. Aqui acontece a ultrapassagem n igual a 1, a partir daqui se inverte. A partir daqui o regime simples dá um resultado menor do que o composto. Então, pronto. Essa é a comparação entre regime simples e regime composto. Isso aqui acontece sempre. Não interessa se o capital é de R$1.000 ou se é de 1 milhão de reais, nem se a taxa é de 1% ou de 50%. Vamos ver um exemplo de questão de prova. Eu tive que adaptar porque a questão original tinha um problema. Rigorosamente, ela deveria ter sido anulada. Então, eu adaptei uma questão da FCC, que diz o seguinte, que a gente tem uma taxa de juros, uma taxa qualquer, entre 0% e 100%, ou seja, não é uma taxa negativa, e é uma taxa mensal, ao mês. N é o prazo, em meses, né?
N maiúsculo é o conjunto dos números naturais. A questão pede para a gente julgar as alternativas. Então, na letra A, aqui está o fator do regime simples, né? Isso aqui é o fator do regime simples. Lembra a fórmula do montante, né? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais NI. Então, esse 1 mais NI é o fator do regime simples. Então, a questão nos está garantindo que o regime simples é maior do que... Em verde, nós temos o fator do regime composto, é o fator exponencial. Então, o regime simples é maior do que o composto. É isso que está afirmando a alternativa A. Bom, de fato, pode acontecer mesmo, se a gente estiver na largada, entre 0 e 1. Vamos ver se a questão trouxe o contexto de largada. Não, ela diz que isso aqui vale sempre para qualquer n pertencente aos naturais. Esse símbolo aqui é o símbolo de qualquer. Esse símbolo que parece uma letra A de ponta cabeça é o qualquer. Para qualquer n pertencente aos naturais. Não, não é para qualquer n. Isso aqui só acontece para n entre 0 e 1. Então, essa parte aqui ficou errada. Isso aqui teria que ser para n variando entre 0 e 1. Deixa eu reescrever mais para cá, para caber, né? Isso aqui teria que ser assim, ó. Para n variando entre 0 e 1. Não é para qualquer n, não. É só na largada. É só de 0 a 1. Então, a letra A está errada, incorreta. Letra B. Letra B está afirmando que o fator do regime simples é menor do que o fator do regime composto. Bom, de fato, isso aqui realmente se verifica, desde que seja depois da ultrapassagem, para n maior do que 1. Vamos ver o que a questão nos disse. Ela nos disse que vale sempre para qualquer n. Para qualquer n, não. Isso aqui valeria para após o ponto de ultrapassagem, para n maior do que 1. Errada a letra B de bola. A letra C fala que os dois regimes coincidem. Bom, pode ser mesmo, desde que seja naqueles dois pontos notáveis, n igual a 0 ou n igual a 1. Vamos ver se a questão trouxe isso. De novo, ela errou, ela disse que vale sempre. Não, não vale sempre. Isso aqui só vale... que é a letra C. Isso aqui só vale em dois pontos notáveis, para n igual a 0 ou para n igual a 1. Em qualquer outro ponto não vale mais, não. A letra D afirma a igualdade entre os dois regimes, de novo em qualquer n, não é em qualquer n. Só para n igual a 0 ou n igual a 1, só nestes dois pontos. Note que na letra C e na letra D, ele quis mudar a informação sobre a taxa. Aqui ele quis dizer que a taxa é entre 0 e 100%, e aqui entre 0 e 99%. 99,99. Não, nada a ver esse negócio da taxa aí, tá? A taxa tanto faz, podia ser 1%, 5%, 100%, isso, a taxa não tem problema, o negócio é o prazo. É no prazo que está o erro das duas alternativas. Na letra E, de novo, ele afirma a igualdade entre os dois regimes. Bom, pode ser desde que a gente esteja naqueles pontos notáveis, n igual a 0 ou n igual a 1. E aqui, perfeito, aqui ele escolheu um dos pontos notáveis, ele escolheu o ponto n igual a 1. Maravilha! No ponto notável, isso aqui vale mesmo. Então, resposta, letra E. Letra E é a nossa resposta. Então, é isso. Com isso, encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!